prejuízo com a falta de energia elétrica chega a diferentes lugares do estado. E com as chuvas do final de semana, a situação piorou. Quem mostra pra gente é o repórter Giovanni Azara. A pancada de chuva acompanhada de ventania foi no finalzinho da tarde e início da noite, em vários pontos da capital e região metropolitana. Os vidros desse prédio, que fica no setor Bueno, começaram a se soltar e até o corpo de bombeiros precisou ser chamado. Na Avenida Bernardo Saião, uma árvore caiu em cima da rede de energia elétrica, levando abaixo pelo menos 4 postes. Funcionários da companhia passaram todo domingo consertando os estragos. Só não foi maior em proporção porque foi no sábado à noite, que se fosse no dia de trabalho, tinha sido muita coisa. Um dos postes atingiu também esse carro. Segundos antes, a família que estava no veículo havia saído. Na hora que ele fechou a porta, aconteceu, o poste caiu em cima do carro dele. Um livramento de Deus. O Atílio, que também tem uma lanchonete no local, conta que sem energia, os produtos do estabelecimento começaram a perder. Ele precisou comprar gelo para evitar que os picolés derretessem. Tá complicado, né? Talvez vou ter que ficar fechado meu comércio, porque tudo funciona elétrico. Na Vila Fim Social, um fio da rede de energia elétrica acabou arrebentando. O telespectador Emerson entrou em contato com a nossa produção e relatou ter ficado várias horas sem energia, até que uma equipe da companhia resolvesse o problema. Veja bem, as carnes estão descongelando, garrafas de leite estão descongelando, tem aqui iogurte para as crianças que também vão perder. A falta de energia afetou aqui a população também do Jardim Imperial em Trindade. Nós estamos aqui nesse comércio. Vocês ficaram sem energia desde sábado, 6 da tarde? 6 da tarde, perfeitamente. Desde 6 da tarde a energia acabou, voltou hoje em volta às 2h30 da tarde aqui no Imperial 1. Só meia fase em alguns pontos, alguns lugares, inclusive as chácaras que tem ali São Carlos, está sem energia desde ontem. Assim, o material que tinha lá de perder, perdeu, que é peixe, né? A cerveja da gente descongelou toda, perdeu até uma hora dessa, já perdeu, que você não vende mais. Ela choca, né? E lá tá sem energia e eles não dão explicação. Vale destacar que se você tiver algum prejuízo com problemas da rede de energia elétrica e quer pedir um reembolso, deve entrar em contato com a Enel pelo telefone ou loja de atendimento, informando quando e o que aconteceu. Através do 0800 620196 ou loja de atendimento, informando o que ocorreu, o dia e a hora aproximada do evento para que a gente possa fazer uma análise mais fina e deferir ou não aquele pedido. Olha, são muitos prejuízos e por isso a gente convidou para estar aqui com a gente ao vivo agora um especialista em direito do consumidor, o advogado Washington Reis. Boa tarde, o senhor. Boa tarde, Adevar. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vimos o caso daquele comerciante ali, por exemplo, se ele não tiver nota fiscal, como é que ele faz para comprovar isso e receber de volta? Essa é a maior dificuldade, Adevar, porque a maioria dos comerciantes, eles aproveitam as promoções. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise ainda. Então ele começa a fazer pesquisa de preço para ele fazer a revenda e muitas das vezes ele não guarda ou quando guarda, pega aquele cupom fiscal que ele se deteriora com o tempo, mas uma dica que a gente dá é, caso ele não comprove, ele tire foto. Você, comerciante aí de Trindade, tire foto, ou seja, o que você pode fazer também? E se for um volume maior, vá num tabelião, vá num cartório e pague uma taxinha, não é tão alta, mas também não é barato, 100 e pouco, alguma coisa. E faça uma ata notorial. Por quê? Para quando você precisar fazer prova, aquela ata notorial feita pelo tabelião do cartório, ele tem fé pública. Aí vai servir como embasamento do que aquilo que você estava falando é verdade. Tá, criar provas e servir de embasamento para quê? Um processo na justiça, eu fico imaginando o transtorno que é para um consumidor, além de ter todos esses prejuízos, o tempo que ele vai despender para conseguir provar isso na justiça. Primeiramente, ele não precisa socorrer ao judiciário. O que é o procedimento que a gente orienta, que é inclusive disponibilizado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ele faz a reclamação, ele fez a reclamação junto aqui no caso a Enel, nos postos de atendimento, telefone, leva as provas, aí ele tem até 90 dias, esse é bom, ele tem que lembrar desse prazo. Porque nós estamos falando ali de alimentos perecíveis. Como não é perecível, então ele tem 90 dias, faz a reclamação. Fez a reclamação em 90 dias, a Enel tem até 10 dias para fazer a análise da reclamação dele. Feita a análise, procedente, vamos te indenizar. Tem até 15 dias para encaminhá-lo ou depois até 20 para pagar.
Ah, não foi procedente, porque ela pode recusar a pagar. Ela pode falar, olha, sua energia deu problema, não choveu naquele dia, não teve uma queda de tensão. Então, o que a gente aconselha para você? Sempre fazer prova, primeiro, entre o ato, ou seja, aquela queda de energia, aquilo que aconteceu, e o dano. Tá. Não pagou? Vai aos órgãos de defesa do consumidor e vá à ANEEL. Não pagou ainda, infelizmente, ele vai ter que perder tempo e ir ao judiciário. Doutor, eu quero mostrar algumas imagens para o senhor. O professor Márcio Manuel mandou essa imagem, olha só. O galho de uma árvore quebrou, né? E atingiu a rede elétrica, essa casa aí. E ele tinha solicitado a Enel para que fizesse a poda. Solicitou, mas não foi feita. Nesse caso, olha só, atingiu inclusive aquela cerca elétrica, um prejuízo. O que ele faz, então, diante dessa situação? Primeira coisa... Isso é no Jardim Novo Mundo aqui em Goiânia. Primeira coisa que a gente orienta. Hoje a Enel, pelo bem do consumidor, ela disponibiliza canais de atendimento eletrônico. Então, a gente pede para ele dar preferência para os canais de atendimento eletrônico para ele conseguir provar depois. Porque muita gente liga, anota o número do protocolo, apesar das empresas depois ter que fornecer o teor da gravação, é muito mais difícil para o consumidor ter acesso. Então, ele pega esses protocolos, reclama novamente na concessionária, mas a gente já sabe, se ela não fez a poda, é bem difícil ela indenizará. Vai nos órgãos de defesa do consumidor e, infelizmente, o judiciário. O que o pessoal tem que lembrar? Quando ele vai nos órgãos de defesa do consumidor, os órgãos de defesa do consumidor não garantem ele uma segunda indenização. Nós temos 3 tipos de indenização. Ele tem aquele dano que ele teve, o pessoal que perdeu essa cerca elétrica que o consumidor, que o contribuinte está alegando. Ele tem aquele que ele deixou de ganhar, aquele mercadinho, aquele que ele ficou fechado vários dias, aquilo a gente chama na lei de lucro cessante. Deixou de ganhar. Ele tem o dano moral, é o que você disse, aquele desgaste, o transtorno que a pessoa tem. Nos órgãos de defesa do consumidor não vai ter ressarcimento de dano moral, só o material que eles vão intervir. O senhor conhece algum consumidor que foi ressarcido? Já, ressarcido tem vários, mas moralmente aí só no judiciário. O que ele tem que fazer? O judiciário ele pode acionar no juizado especial, que é aquele famoso pequenas causas. Até 20 salários mínimos, ele não precisa sequer de advogado. Entre 20 e 40 salários mínimos, ou ele contrata um advogado ou vai na Defensoria Pública. Doutor, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a todos.